Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje, quinta-feira, nossa aula de agrobiologia. Então, eu estou aqui com vocês hoje para que a gente possa tratar de um assunto que faltou na aula retrasada, que foi parede celular vegetal. Antes de nós começarmos o conteúdo propriamente dito, vamos fazer uma pequena revisão sobre o que nós vimos. Olhando essa célula, nós podemos observar algumas organelas que são muito importantes. Primeiramente, quando eu observo essa célula, eu vou perceber que ela possui uma membrana plasmática que circunda essa célula, lembrando que a membrana plasmática, ela é uma membrana semipermeável, formada basicamente de fosfolipídios, com algumas proteínas integrais ou proteínas periféricas, e que a principal função dela é proteção a essa célula e também troca de compostos, de moléculas, água. Circundando essa membrana plasmática, que é o assunto da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a parede celular. Dentro dessa célula, um dos componentes principais é o núcleo, que tem toda a informação genética da célula. Pois bem, quando nós observamos esse núcleo, a gente vê que esse núcleo é um núcleo que possui uma membrana nuclear, ou um envoltório nuclear, ou uma carioteca. Então, são sinônimos. Se esse núcleo possui uma carioteca, uma membrana nuclear, quer dizer que essa célula é uma célula eucariótica. Dentro desse núcleo, então, nós vamos ter a cromatina e podemos ter a região do nucleolo, que é uma região mais condensada dessa cromatina. Lembrando que nós vimos que nós podemos ter a eucromatina e a heterocromatina. Ambas são cromatinas, porém, a eucromatina é um DNA menos condensado e a heterocromatina é um DNA mais condensado. Bem pertinho desse núcleo, nós vamos observar então essa estrutura que é o retículo endoplasmático rugoso, que contém os ribossomos aderidos a esse retículo. Função principal do retículo, que nós vamos ver mais para frente, é a síntese de proteínas. Mais externo, nós vamos ter o retículo endoplasmático liso, que não possui ribossomos aderidos, e uma das principais funções é a produção de lipídios. Seguindo, então, nós podemos ter essas estruturas que vão constituir os microtúbulos e microfilamentos, que nesse caso vão constituir o nosso citoesqueleto. Temos também essas vesículas grandes, né, achatadas, que são o complexo de Golgi, que trabalha muito intimamente com o retículo endoplasmático rugoso. O complexo de Golgi vai atuar principalmente tanto no recebimento dessas proteínas, organização, empacotamento e redirecionamento de vesículas cheias de proteínas dentro, para locais diferentes da célula, assim como também para o meio extracelular. Temos também os peroxissomos, importantes na detoxificação. São vesículas cheias de enzimas oxidativas, principalmente a catalase. Temos também a mitocôndria, que tem a função principal de respiração celular, ou seja, fornecimento de energia para essa célula, assim como temos também os cloroplastos, que tem a grande função de transformação de energia solar, energia luminosa, em energia química, através de um processo importantíssimo para a célula vegetal, que nós chamamos de fotossíntese. Aqui observamos o tonoplasto, ou vacúolo central, que na célula vegetal é digamos assim, um grande vacúolo. Nas células animais, nós já vamos observar vacúolos menores. Na célula vegetal, o vacúolo tem como principal função, ele vai possuir vários componentes dentro desse vacúolo, podem ser enzimas, íons, pigmentos, componentes orgânicos e inorgânicos, e tem também a função de manutenção da estabilidade dessa célula, mantendo essa célula osmoticamente equilibrada. Então, dando essa revisão geral, seguimos então para falar um pouquinho sobre parede celular. A parede celular é aquele componente que nós conseguimos ver no microscópio.
Dessa forma, se nós olharmos as células, lembrando da primeira aula que nós tivemos, em que nós observamos as células da cebola ao microscópio, podemos observar esse delimitamento, né? O que está delimitado aqui, e podemos observar no microscópio, é a parede celular. Assim como mais próximo, também observamos aquilo que delimita uma célula em relação à outra, parede celular. Tanto os vegetais como outros seres vivos também possuem parede celular. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a parede celular vegetal com mais ênfase, devido ao nosso curso ser engenharia agronômica, não é mesmo? Seguindo então, quais são as características importantes da parede celular vegetal? Primeiro, caracteriza uma célula vegetal. Vimos que alguns componentes caracterizam a célula vegetal. Primeiro, parede celular. Segundo, a presença de cloroplastos. E terceiro, a presença de um vacúolo central. Importante lembrarmos, a parede celular, ela envolve a membrana plasmática. Então, sempre teremos a membrana plasmática e sobre a membrana plasmática, a parede celular vegetal. Raras células vegetais não possuem parede. A maioria vai apresentar parede. Exemplos de células que podem não possuir parede, embriões de gimnospermas podem não possuir a parede celular. Funções da parede celular vegetal. Primeiro, defesa contra predadores e patógenos. Como assim? Parede celular, nós vamos ver mais para frente, é composta basicamente de polissacarídeos, que vão possibilitar uma estrutura resistente. E se nós tivermos paredes celulares com deposição de lignina, vamos ver também mais para frente isso, vamos ter uma rigidez e uma, digamos assim, proteção ainda maior à célula vegetal. Então, se temos, por exemplo, um predador ou um patógeno, vamos dar um exemplo de um patógeno, uma bactéria, um fungo, que queira realizar uma infecção, queira se introduzir dentro da célula vegetal, essa parede celular pode ter função de proteção. Quando nós olhamos uma árvore, nós vemos o casco dessa árvore, vemos a estrutura da madeira dessa árvore, a casca, né, propriamente dita da madeira. Essa estrutura da madeira nada mais é do que uma grande deposição de parede celular secundária e principalmente de um componente que nós vamos ver, que é a lignina. Então, obviamente, se nós temos deposição de parede celular, uma deposição muito intensificada, ela vai dar rigidez. Com isso, essa dureza que nós observamos no material também é importante como defesa à herbivoria. Segunda função, previne a ruptura da membrana devido à entrada de água. Temos as células animais que não possuem parede celular. Desta forma, quer dizer que se eu tenho uma alteração osmótica nesse meio, que faz com que comece a entrar água dentro dessa célula animal, o que vai acontecer após um determinado momento? Ela vai começar a encher de água, ela vai começar a aumentar a sua expansão, até que chega uma hora que ela se rompe. A célula vegetal, por possuir uma parede celular, faz com que, mesmo que eu tenha alterações que façam com que entre muita água dentro da célula, a parede celular faz com que essa célula não aumente a sua extensão. Então, ela não vai se expandir com a entrada de água, mantendo uma estabilidade maior na sua forma, protegendo a célula vegetal desses rompimentos devido a essas alterações de quantidade de água. Então, é uma forma de proteção. Também, normalmente, quando nós temos deposições muito intensas de parede celular ao redor das células vegetais, isso faz com que eu também controle a taxa de crescimento. Vamos pensar. Se essa parede celular faz com que a célula mantenha-se estabilizada, ela não vai crescer, não vai se expandir mais,
Podemos pensar, então, que isso quer dizer que ela também não vai poder crescer mais. Então, a deposição da parede celular também controla o crescimento. Quer dizer que se eu tenho uma deposição de parede celular, nós vamos ver mais para frente, secundária, resulta numa inibição de crescimento. A célula não vai crescer mais, ela vai manter-se naquela forma, naquela estrutura que ela se encontra ali. Também, de acordo com a espécie vegetal, a parede celular também pode armazenar compostos de reserva e enzimas. Muito importante. O que compõe a parede celular? Nós vamos ver que nós temos dois tipos de parede celular. A parede celular primária e a parede celular secundária. Pelo nome, a gente pode perceber que a parede celular primária é a primeira a ser depositada ou formada, né? E a parede celular secundária é a segunda a ser formada. Mas ambas têm como principal componente, e eu coloquei aqui para vocês, a celulose. Lembrando, em aulas que nós vimos passadas, que a celulose nada mais é do que um polissacarídeo. Então, ela é formada de vários tijolinhos. Quais são os tijolinhos que formam a celulose? A glicose. Então, temos uma glicose ligada a uma outra glicose, que se liga a outra glicose por ligações glicosídicas, que vão formar a celulose. Nesse caso, professora, então a parede celular é formada só dessas fileiras de celulose? Na verdade, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter várias fileiras de celulose que vão se unindo, formando uma estrutura que nós chamamos de microfibrilas de celulose. Então, essas microfibrilas, que são várias sequências de celulose unidas, que formam uma estrutura mais rígida, como se fosse uma fibra de aço, vamos dizer assim, elas não são somente essas estruturas que formam a parede celular. A parede celular é formada por essas microfibrilas de celulose, mas também por outros dois polissacarídeos muito importantes, que eu coloquei aqui para vocês, as hemiceluloses e as pectinas. Então, se eu perguntasse para vocês aí, então, o que é a parede celular? Defina para mim o que é parede celular. No caso, parede celular vegetal. Coloquei aqui a definição. São microfibrilas de celulose imersas em uma matriz de polissacarídeos não celulósicos. Então, vamos ter as microfibrilas de celulose que estão imersas, ou seja, ligadas de alguma forma, a outros dois polissacarídeos, as hemiceluloses e as pectinas. Também, dependendo do tipo de célula vegetal que nós temos, e se é uma parede primária ou secundária, podemos ter outros componentes também aderidos a essa membrana, ou melhor, a essa parede. Proteínas, lignina e lipídios também podem ser encontrados. Olhando então, de uma forma geral, o que vai ser a celulose? Olhamos aqui e percebemos que a celulose nada mais é do que um polissacarídeo formado por várias ligações com glicose. Então, uma glicose ligada a outra glicose, ligada a outra glicose. Quando temos várias celuloses ligadas umas às outras, vamos formar essa estrutura muito forte que chamamos de microfibrilas de celulose. Essas microfibrilas vão estar envolvidas com outros dois polissacarídeos, as hemiceluloses e as pectinas. Então, essa estrutura complexa é o que vai fazer parte da parede celular vegetal e que vai proporcionar todas aquelas funções que nós vimos, de defesa, de estabilidade da célula, principalmente de rigidez, proteção. Temos dois tipos de parede celular. Temos a parede celular primária e vamos ver mais para frente a parede celular secundária.
Quais são as principais características da parede celular primária? Então, nós vamos ter a célula, a membrana plasmática e ao redor dessa membrana plasmática, o primeiro tipo de parede celular, que é a primária, a número 1. Observando então aqui, vamos ter a membrana plasmática e ao redor dela a parede celular primária. Informação importante, ela é formada de muita água, 65% dela é água. O restante vai ser formado de polissacarídeos e de proteína. Se essa parede celular ela é formada de muita água, isso faz com que ainda possibilite uma pequena movimentação dessa célula. Quais são os polissacarídeos principais que formam a parede celular primária? 30% é formado de celulose, nós já vimos isso. Algumas espécies até possuem mais do que essa porcentagem, 50%, 60% de celulose. Vai possuir hemicelulose e pectina. Não se atentem às porcentagens, porque como eu comentei, espécies vegetais diferentes vão ter porcentagem desses polissacarídeos também diferentes. Mas saibam que, realmente, a maioria do componente será celulose. De proteína, nós podemos ter a expansina e a extensina. Quem já está, o nome já ajuda a entender. São proteínas que permitem a expansão e a extensão da célula. Por quê? Normalmente, as células vegetais que possuem somente parede celular primária são células que ainda são jovens e que ainda vão crescer. Então, a parede celular primária, por conter uma grande quantidade de água ainda na sua estrutura, ela possibilita ainda o crescimento dessa célula e um pouquinho da expansão dessa célula. Normalmente observamos que ela é depositada durante a formação e crescimento e de forma homogênea. Toda célula vai possuir essa membrana primária. Temos também aqui, entre uma célula e outra, uma estrutura que nós chamamos de lamela média, que é formada basicamente de pectina, que também é um polissacarídeo. A lamela média funciona como um cimento entre as células. Faz com que uma célula vegetal consiga se conectar com a outra célula vegetal e elas fiquem aderidas umas às outras. Olhando então essa estrutura da parede celular primária, nós vamos ver alguns componentes principais. Então, observe essa célula aí, essa membrana, né, a parede. Vamos pensar que aqui dentro é o meio intracelular. Então, aqui dentro nós vamos ter nossas organelas, nosso núcleo, citoplasma, e ao redor vamos ter a membrana plasmática. Em cima da membrana plasmática, de forma externa, teremos a formação da nossa parede celular primária. Então, o que vai conter a parede celular primária? Vai ser formada das microfibrilas de celulose, imersas e juntas com dois outros polissacarídeos. Quem são eles? Vamos ter aqui as nossas pectinas. Olha aqui que bonitinhas, são amarelinhas, a pectina. E vamos ter a hemicelulose. A hemicelulose, ela permite a extensão e a expansão ainda dessa célula. Então, permite uma maleabilidade ainda nessa parede celular. A pectina tem como principal função fazer com que todo esse arranjo fique muito bem organizado, conectado, né? Então, essa união desses três componentes faz com que nós tenhamos a formação dessa parede celular primária. Sobre a parede celular primária, teremos a lamela média, formada também muito por pectina, e que possibilita essa adesão de célula vegetal com célula vegetal. Então, cada uma desses componentes vai ter a sua função. Microfibrilas de celulose vão dar estabilidade, rigidez. A hemicelulose, por ter uma grande afinidade com a água, possibilita ainda essa expansão da célula. E a pectina faz com que tudo fique muito organizado e fique tudo muito bem, digamos assim, conectado, né? Todas as estruturas, a hemicelulose
com a microfibrila e, consequentemente, com a pectina. Então, tudo isso é muito bem arranjado para que nós tenhamos a formação muito bem organizada dessa parede celular primária.